E aí, pessoal, tudo bom? Deus abençoe vocês. Zagler aqui mais uma vez para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você alguns princípios sobre liderança. E eu quero te perguntar, eu sei que você como líder tem desafio, mas você sabe quais são alguns desafios do líder que faz com que a gente fique preso e o nosso ministério não avance? Eu quero falar sobre isso nessa tarde com base nesse dia, nessa manhã, dependendo da hora que você está vendo aí, mas eu quero falar sobre isso com base no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 5 a 9, quando conta a história de Saul e Davi. Eu queria que você me acompanhasse nesse vídeo para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa questão, a questão de liderança e de alguns desafios que a gente tem para poder dar uma seguir no ministério. Então, vem comigo aí nesse vídeo para que a gente possa aprender um pouquinho sobre isso. Pessoal, é sempre muito difícil de um líder ser perfeito. Eu, particularmente, não conheço. Existem muitas pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Existem muitas pessoas que têm atitudes diferentes. Muitas delas estão na liderança. Nem todo mundo pensa igual a mim. E graças a Deus por isso, porque se todo mundo pensasse igual a mim, o mundo não seria tão maravilhoso como ele é. O único que é perfeito, que foi exemplo em todas as coisas, foi Jesus. Então nós precisamos entender que em termos de liderança, sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter gente melhor, sempre vai ter gente pior, sempre vai ter algumas pessoas que pensam diferente de mim, e isso é a maravilha da humanidade. Mas nesse vídeo eu quero conversar com você sobre algumas dificuldades que todo líder passa, que todo líder tem e que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. No livro de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 5 ali até o versículo 9, mostra que Saul, ele foi um grande líder, um grande rei, porém ele teve inveja de Davi. Davi estava começando a crescer mais do que Saul, estava começando a desenvolver o seu ministério, estava avançando muito mais do que Saul, e a Bíblia diz que Saul teve inveja de Davi. Você talvez não conheça a história, mas a história de Davi e Saul é uma história muito conhecida que fala de onde um rei que foi levantado, né, com a permissão de Deus, ele começa a governar, mas aparece um outro jovem que é levantado por Deus para poder dar seguimento a isso. Só que nesse período de transição, Saul começa a olhar para Davi, ficar com inveja de Davi, achando que Davi vai roubar o seu reino, e aí começa uma perseguição atrás de Davi por alguns anos, e Davi consegue sempre escapar com a ajuda de Deus, até que chega em determinado momento que uma guerra, Saul, ele acaba se matando, e aí Davi assume o trono, assume o reinado. Então, a gente percebe que dentro do contexto dessa história existe um princípio ou alguns princípios que podem nos fazer enxergar algumas coisas sobre liderança, tá? Eu tenho percebido. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, que as pessoas chegam até aqui, mas às vezes não são inscritos no canal. Eu sei que tudo que vai acontecendo aqui, o desafio, o vídeo, às vezes em algum momento você pode não gostar de alguma coisa, mas eu queria te pedir, inscreve no canal aí, entra comigo nessa jornada de compartilhar a palavra de Deus com pessoas, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível nesse chamado ministerial da pregação da palavra. Se inscreve no canal, curte aí, compartilha esse vídeo com quem você puder e me ajuda nessa missão, tá bom? É só dar um cliquezinho aí nessa inscrição e no joinha, tá? Mas vamos voltar para cá. A Bíblia nos garante que Saul, ele passou a ter inveja de Davi. E essa inveja foi porque ele começou a crescer. Eu percebo muitos líderes que têm desafios muito grandes nessa área. E uma das maiores dificuldades de um líder é justamente ver o seu liderado desenvolvendo mais do que ele. Você já passou por isso? O desafio de ver que a igreja, o ministério, o trabalho funciona às vezes bem melhor na mão daquela pessoa. Você já reparou isso? Pois é. Uma vez, alguém certa vez disse o seguinte: eu não tenho todas as capacidades para conduzir o rebanho, para conduzir a igreja. É por isso que Deus levanta pessoas melhores do que eu para me ajudarem nessa missão de conduzir o rebanho de Deus, o rebanho do Senhor Jesus. E essa é uma verdade. Nós não sabemos todas as coisas, nós não entendemos todas as coisas, a gente não consegue fazer tudo sozinho.
Existem pessoas que são melhores do que nós e nós precisamos entender o nosso lugar no reino. Um dos grandes desafios do líder é ver pessoas com capacidades melhores e maiores do que a nossa. Você, como líder, você consegue ver o seu liderado crescendo. Você consegue ter tranquilidade em ver o seu liderado desenvolvendo. Você consegue olhar para o seu liderado e ver que ele está avançando no reino e isso não te causar inveja. Quer ver um exemplo? Quando existe alguma festividade na sua igreja, quando existe algum curso na sua igreja, quando existe algum momento na sua igreja onde pessoas são elogiadas, onde pessoas são honradas e o seu nome quase não aparece. Mesmo você liderando o ministério, mesmo você liderando o trabalho, como o seu coração fica em relação a isso? Como é que a sua alma fica em relação a isso? Você consegue assimilar bem e entender que existem outras pessoas que também estão crescendo? A gente precisa de entender que se nós não guardarmos e tomarmos cuidado com o nosso coração, nós vamos acabar travando ministérios, impedindo o crescimento de pessoas por achar que elas algum dia vão roubar o nosso lugar. Na verdade, nós precisamos entender que existem pessoas que vão crescer mais do que a gente, por se prepararem melhor, por terem um chamado de Deus, por terem qualificações melhores e capacidades melhores. Mas enquanto nós estivermos como líder, nós precisamos ter a visão de ajudar as pessoas a crescerem e a desenvolverem. Alguém certa vez diz que o verdadeiro líder é aquele que consegue, na sua ausência, fazer com que as pessoas continuem fazendo o processo funcionar. Você consegue fazer isso? Você é do tipo de pessoa que quando você não está na igreja, quando você não está no seu trabalho, quando você está ali quando você não está na sua parte de liderança, você consegue permitir que outras pessoas cresçam? As coisas continuam funcionando sem você? Esse é um bom líder. Então, o primeiro desafio de um líder é entender que o coração dele não pode ser envenenado por sentimentos que não permitam ou inveja de pessoas que estão crescendo mais do que ele. Toma muito cuidado com isso. Eu vejo muita gente com esse problema. Uma outra questão também é que a gente sempre acha que as pessoas têm que fazer igual a gente. Isso é um problema sério, porque nós somos pessoas diferentes, nós somos seres humanos e cada um tem a sua maneira de agir, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. E nós, muitas vezes, queremos que as pessoas façam tudo igual a gente. Às vezes a gente quer que as pessoas façam tudo do mesmo jeito que a gente faz. E, na verdade, isso nunca vai acontecer. Eu, de vez em quando, converso com algumas pessoas, e as pessoas falam assim, mas se fosse eu não faria desse jeito, se fosse eu não faria assim. E eu sempre falo para a pessoa exatamente, e é exatamente por isso que aconteceu essa situação, porque essa pessoa não é você. Se fosse você, faria de uma maneira, mas não é você, e fez de uma outra pessoa. A gente como líder precisa entender que as pessoas vão agir de maneira diferente da nossa. Não vão ser sempre que vão fazer a mesma coisa que a gente, não vai ser sempre que vão pensar igual a gente, as atitudes vão ser diferentes da gente e a gente precisa entender como lidar com isso. Lógico que dentro de uma direção, de dentro de um caminhar junto, de dentro de andar junto com essa pessoa para o mesmo alvo. A pessoa também não pode fazer tudo o que ela quer estando debaixo de uma liderança e tendo uma direção. Mas eu preciso entender e dar liberdade para essa pessoa para que ela trabalhe da maneira que ela acha correta. E não permitir que essa pessoa fique travada porque ela não faz igual a mim. Toma muito cuidado com isso, porque o verdadeiro líder, ele consegue levar pessoas a ir mais longe, agindo da maneira que elas agem, né? Então existem pessoas com esse tipo de dificuldade também. Agora, eu penso, o maior desafio de um líder é ser exemplo. Esse aqui é complicado, a gente até respira fundo, porque a Bíblia diz que Jacó, ele fez todo um emaranhado. Eu falei isso no vídeo anterior, tem um vídeo aí sobre as ovelhas malhadas, e existe um princípio ali que as ovelhas, elas reproduziam de acordo com o que elas viam, de acordo com as varas que elas viam. E há uma revelação nesse sentido de que as ovelhas,
elas reproduzem aquilo que vem na autoridade que está sobre elas. E a maior dificuldade de todo líder é ser exemplo. É isso mesmo. Jesus, em João 13, ele se abaixa, lava os pés dos discípulos e diz para eles o seguinte: eu fiz para ser exemplo, para que vocês façam a mesma coisa depois de mim. Todo líder, ele precisa inspirar a sua equipe. Todo líder, ele precisa inspirar as pessoas que estão ao redor dela. Mas o maior desafio de todo líder, eu penso que é ser exemplo para os seus liderados. A maneira como você fala, a maneira como você veste, a maneira como você ensina, a maneira como você lidera, isso tudo faz diferença. Isso tudo deve ser inspirador. Uma área muito forte que o líder precisa ter é caráter, fidelidade. O líder precisa ser fiel aos seus liderados, precisa lutar por eles, brigar por eles. Um líder, ele precisa caminhar junto com os seus liderados. Mas eu acho que o maior desafio é ser exemplo. Percebo muita gente, às vezes, inspirando pessoas, mas sendo exemplo negativo, sendo exemplo que não traz crescimento nem alegria para ninguém, só é exemplo para o mal. O maior desafio de um líder é ser exemplo. Você consegue ser exemplo para as pessoas? Você é uma pessoa que é exemplo para as pessoas? Nós precisamos ser exemplo. O maior desafio de um líder talvez seja isso, ser exemplo. Jesus foi o mestre de todos. Ele foi exemplo em tudo, em todas as coisas, ele sempre foi exemplo. E eu quero te perguntar, você como líder, tem conseguido ser exemplo para os seus liderados? Pensa nisso. Os desafios são enormes para a gente que está na liderança, mas guardar o nosso coração, não sentir inveja daquelas pessoas que estão crescendo mais do que a gente, é um princípio, é um desafio de liderança. Guarde seu coração, não permita que esses sentimentos invadam o seu coração. Segundo, entenda que as pessoas não vão fazer igual a você. Elas agem diferente de você, elas pensam diferente, mas precisam estar debaixo da mesma direção, caminhando para o mesmo alvo. E em terceiro, o desafio de ser exemplo. Eu quero desafiar você a ser exemplo e ajudar a sua liderança a crescer. Tá bom? Para você que chegou até aqui, eu queria te pedir um favorzão. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha esse vídeo, por favor, e manda para o máximo de pessoas que você puder aí. Toda a semana eu tenho feito 2 vídeos para deixar no canal aí para poder motivar você e tá trazendo a palavra de Deus, mais um braço, né, da palavra de Deus aqui. Eu sei que tem muitos pregadores aí muito melhores do que eu, e tem muito mais seguidores que falam verdades muito mais profundas, mas eu quero, da minha simplicidade, alcançar alguns corações. Tá bom? Olha, Deus abençoe você, tenha um bom resto de semana e que a paz de Cristo esteja sobre você. Um grande abraço, fica na paz.